Olá, eu sou o Cláudio do Domine o Seu Negócio e hoje eu quero te dizer que se você não consegue ver o lucro da sua empresa, você precisa assistir esse vídeo até o final. Pode ser que você seja um empresário que deu sangue pela sua empresa, que trabalhe incessantemente, dia e noite, para fazer o seu negócio crescer e prosperar. Mas talvez você trabalhe tanto assim e na verdade o que você faz é ter um faturamento, que é pegar um dinheiro e pagar o boleto. Ter o faturamento e pagar o boleto. Entra dinheiro, sai dinheiro no caixa. E no final do mês, depois que você faz todas as contas, você vê que não sobrou dinheiro nenhum no caixa da empresa. Ou pode ser que você seja um empresário que todo mês você precisa aportar, você precisa investir dinheiro na sua empresa, porque senão ela não fecha as contas. Eu não sei qual é o seu caso, se é o primeiro, se é o segundo ou se é o terceiro, né? Que você decidiu que vai precisar fechar as portas do seu negócio, e se você for esse último, eu quero dizer para que você não feche ainda. Talvez o que eu vou te dizer nesse vídeo vai ajudar você a ter mais clareza do que você precisa fazer para que o seu negócio continue de portas abertas. Bom, e por que falar de lucro, né? Porque na verdade toda empresa ela nasce para ela ter lucro, certo? Não sei se esse é o seu caso ou não sei se talvez você é aquela pessoa que trabalha realmente só por hobby. Se esse for o seu cenário, tá tudo bem, tá? Só que a maioria das empresas, então, elas nascem para elas terem lucro, né? O sócio, o investidor, o administrador, o empreendedor, seja lá como você quer chamar, aporta um dinheiro no negócio e ele espera que aquele dinheiro que ele investiu retorne para ele e retorne com lucro. E por que eu tô falando isso? Porque quando eu tive a minha primeira empresa, uma empresa onde eu trabalhava com roupas, com moda feminina, o que aconteceu? Eu abri a empresa e aí eu comecei a trabalhar no negócio e eu via que todo o dinheiro que eu recebia não dava às vezes nem para manter as contas da empresa, né? Nem para pagar as contas da empresa. E é lógico que isso pode estar acontecendo por N motivos. Um dos motivos é que a empresa não fatura o suficiente para você pagar as contas, ok, eu sei. Só que pode ser que você tenha um negócio que se sustente aí durante 4, 5, 6 anos e aí agora aconteceu de que você está percebendo que você está trabalhando, seu negócio está vendendo, está girando os seus produtos, né? Seja lá o que for que você trabalha ou o seu serviço, e você não vê o lucro da empresa. Tá, então neste cenário, né, em que eu estava, que eu falei para vocês que eu não vi o lucro da empresa, e como eu já disse, era uma fase inicial, né, e toda empresa às vezes passa por esse ponto aonde ela não tem lucro ainda, né, que você está investindo para que o seu negócio possa crescer, eu entendo isso, tá? Mas na verdade o que acontece é que eu abri a empresa naquela época sem fazer nenhum tipo de estudo para saber o que realmente a empresa precisava vender para continuar aberta e para saber o que realmente eu precisava fazer com a empresa para ela ser rentável, né? Então aquele era o meu cenário onde eu comecei algo, vamos falar assim, sem estudos, né? Eu falo de estudo, não estudo acadêmico, tá, pessoal? Eu falo de estudo de olhar para o negócio, olhar para o mercado desse negócio, entender um pouco os números desse mercado, né? E entender o que eu precisava faturar para poder continuar vivo. É nesse ponto que eu estou falando do estudo. Então tá bom. Se você entendeu isso, né? Eu não via como sair daquele lugar que eu estava. E isso aconteceu comigo e eu tenho convicção de que não necessariamente é o que acontece com você, né? Mas o que eu quero dizer é que talvez você tenha aberto o seu negócio dessa maneira também. Começou pequeno,
vamos supor, tá? Um exemplo. Começou você vendendo algumas peças de roupa, algumas peças do que você vende, e isso foi crescendo. Às vezes começou até paralelo com outro emprego que você tinha, e depois você viu a necessidade de sair desse lugar para poder tocar melhor o seu negócio, para poder ter mais tempo para estar no seu negócio, né? Olhar para o seu negócio com os olhos diferentes. E aí esse negócio começou a crescer, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e na verdade quando você para olhar para ele, é aquele negócio que às vezes se estagnou e você não vê para onde que vai o lucro dele, tá? Então hoje eu quero falar um pouco sobre você e eu vou te falar aonde que você deve olhar, na verdade, para entender onde está o lucro da sua empresa, né? E eu vou tentar te mostrar o porquê que você não está vendo o lucro da sua empresa. Bom, então, o meu objetivo hoje é fazer com que você olhe para o seu negócio de uma maneira diferente quando a gente fala em custos e lucro, tá? De que maneira? Imagine que o que eu vou desenhar aqui é uma pizza, certo? E essa pizza completa aqui, ela representa o preço total de um produto seu. Então pense aí num produto que você mais vende, ou num serviço que a sua empresa mais vende, e esse aqui é o valor total desse produto, certo? Vamos supor que o valor total desse produto seja o valor de R$100, certo? E aí o que eu quero te levar a entender também é que é o seguinte: esse produto, da mesma maneira que uma pizza, ele tem algumas partes aí que são divididas, vamos falar assim, né? Então vamos falar que essa parte do seu produto, que representa aí em média 60% do produto, ela significa que é o custo, aquilo que você pagou no produto para poder vender, ou todo o custo para produzir aquele produto, né? Então vamos lá, matéria-prima, embalagem e etc. Então tá, ó, se R$100 é o valor de venda do seu produto, venda. Então você vendeu o produto a 100, então vamos supor que o custo do produto, seja R$60, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, R$60. Mas além dessa parte da pizza, né, que não fica para você, que é o custo do produto que você paga, você tem outras coisas, como por exemplo, o imposto. Vamos supor que o imposto que você paga pelo seu produto, independente de você ser simples nacional ou não, ele tá na casa, vamos supor, tá, que que o imposto ele esteja na casa de 7%, vamos colocar mais ou menos 7,3% para ficar mais interessante. Então tá, recapitulando, né? O seu produto custa 100. Então o que eu vou entender aqui? Eu vou entender que o total do produto ele é o total em porcentagem, tá? Então, ó, 100%. Do 100% que é o custo do seu produto, aliás, que é o valor de venda do seu produto, 60% representa o custo dele, certo? Então, 60% de custo. E de todo o seu produto, toda vez que você vende, você paga um imposto. Então, vamos supor que esse teu imposto seja de 7,3%, tá? Então, vamos olhar para mais outras partes da pizza, que é o seu produto inteiro, né? Vamos supor que você vende uma pizza, que a sua pizza o valor dela que é representado por 100%, 60% da sua pizza é o custo, 7,3% é o imposto, e vamos supor que você vende no cartão, né? E aí você paga mais 2% ali da taxa do seu cartão, 2,7%, para ficar mais fácil depois a conta pra gente, tá? Então suponhamos que a taxa que você paga seja 2,7%, certo? Então vamos caminhar e vamos supor que você entrega essa pizza e a taxa de entrega ela representa 3% do seu produto. Então vamos lá, 3% do seu produto. Aí vamos supor que você tem comissão para alguns vendedores, né? Então comissão.
comissão. Vamos supor que essa comissão seja de 5%. Então tá bom, 5%. Então, o que eu quero dizer? Que você vende essa pizza e boa parte dessa pizza é uma pizza que não fica com você, né? Se a gente somar isso, fazer uma subtração, na verdade, né? Do seguinte, olha, 100%, que é o valor de venda do seu produto, menos 60%, que é o custo dele, menos 7,3%, que é o imposto, menos 2,7%, que é taxa, menos 3%, que é entrega, e menos 5%, que é comissão, aqui vai sobrar de porcentagem do seu produto 22%. Aí você olha para mim e fala, Cláudio, 22% é o meu lucro? Aí eu te falo, depende, tá? E eu vou te falar o porquê depende. Então vamos supor aqui que essa parte que a gente achou 22% é o que sobra depois de você pagar tudo isso da sua pizza, tá? 22%. O que significa isso, Cláudio? Essa conta, ela mostra que a cada R$1 que você vende, 22% ele contribui para você pagar as outras despesas tuas. Por quê? Porque quando você olha para o seu negócio de uma maneira geral, quando você olha para o custo do produto, você tem isso, mas depois você tem outras despesas. O que são essas despesas? Essas despesas podem ser o aluguel, o condomínio que você paga. O que mais que uma empresa pode ter de despesa aí, né? A gente pode olhar também para contador, a gente pode olhar para marketing. Então vamos supor uns valores aqui, colocar uns valores fictícios, para que a gente possa chegar numa conclusão desse pensamento que eu estou trilhando com você. Então vamos supor que você pague R$1.500 de aluguel, vamos supor que o condomínio seja R$300, que o contador seja R$700, tá bom? Então estou supondo alguns valores aqui com você, que o marketing seja R$1.000 que você gaste por mês. Aí o que mais que você tem? Às vezes despesas com funcionários, né? Com recursos humanos. Vamos supor que você fez uma conta aí e você somando o salário dessa pessoa, 13º, dividido aí pelos 12 meses, para você sempre guardar um pouquinho por mês, o 13º dele, férias, fundo de garantia, de mais ou menos aí uns R$3.500. O que mais que você pode ter? Água, luz, telefone, né? Então, ó, água, luz, telefone, internet. Então vamos supor os valores aqui, que seja 200 de água, 600 de luz, 200 de internet. E aí você vai fazendo a conta da sua empresa, tá? Neste exemplo fictício aqui, esse valor aqui, ele vai totalizar R$8.000, certo? Então tá, o que quer dizer? Que a cada R$1 que você vende, lembra dos 22% aqui, ó? 22% de R$1 é 22 centavos, certo? Então para cada R$1 que você vende, ele contribui com 22 centavos para você pagar essas despesas aqui. Calma que você vai entender o porquê que você às vezes não consegue ver o lucro da sua empresa. Eu falo isso porque às vezes você pensa assim, né? Ah, tá, eu faço a minha pizza por 100, eu vendo ela por 60 e me sobra 40, né? Me sobra 40% que é o meu lucro, e na verdade não é necessariamente assim, tá bom? A gente já viu que em primeiro lugar aqui você tem imposto, taxa de entrega, comissão e outras coisas que quando você faz essa conta a gente brinca, né, que é a conta de padaria, você não tem a clareza ideal de como que tá os seus lucros. Mas vamos continuar aqui para você entender o porquê que às vezes você não vê ele, tá? Então vamos supor que você tem isso daqui de despesas fixas, né? Todo mês você tem isso daqui para pagar.
E vamos supor que a cada R$1 que você vende, 22 centavos contribui para pagar isso daqui. A pergunta é: quanto é que você precisa vender? Quanto é que você precisa vender para igualar as suas despesas? Ou seja, quanto você precisa vender para poder, depois que você pagou tudo, pelo menos zerar a sua conta no final do mês? Vamos fazer essa conta para você entender um pouquinho por que às vezes você não está vendo o lucro da sua empresa? Ah, tá, Cláudio, como que eu faço isso? Você vai catar esses R$8.000 aqui, que é tudo que você somou, e você vai dividir por 22%, que é 0,22. Isso daqui é igual, se você catar sua calculadora aí e fazer 8.000 dividido por 22%, vai dar um total de R$36.363,63. Confere aí, vê se é isso mesmo. 36.363,63. Tá, Cláudio, o que significa isso? Significa que a partir desse faturamento é que você vai começar a ver o lucro da sua empresa. Até aqui, você trabalhou para poder pagar as despesas suas, os custos e as despesas, né? Então, a partir desses 36.363, a cada R$1 que você vender, é o lucro que você vai ter. Vamos supor que você pega da sua empresa o lucro como se fosse o seu salário, né, o seu prolabore. E vamos supor que você gostaria de fazer uma retirada de R$10.000 por mês. Aí a minha pergunta é: quanto que você precisa vender para ter essa retirada de 10.000 por mês? Talvez você vai pensar assim: ah, tá bom. Se é 36.000 que eu tenho que vender, se eu vender 10.000 a mais, eu tiro isso. Será que é bem assim? Eu acho que não. E eu vou te provar aqui. Por quê que isso é diferente? Porque a cada R$1 a mais que você vende aqui, ele contribui 22 centavos e não a totalidade do R$1. Certo? Se fosse isso, se fosse a totalidade do R$1, beleza, você venderia 10.000 a mais e colocaria esses 10.000 no bolso. Mas não é. Ah, então tá bom, Cláudio, quanto é que eu tenho que vender para poder fazer essa retirada de R$10.000? Então você vai pegar os 10.000, vai somar com os 8.000 aqui, vai dar R$18.000, certo? Você vai catar R$18.000 e vai dividir por 0,22. E qual que é o resultado disso? Se você fizer na sua calculadora, ele vai ser... Eu vou colocar aqui o resultado, tá? 81.818. Vê se é isso mesmo, faz essa conta, 18.000 dividido por 0,22. Então significa que nesse exemplo hipotético aqui de uma pizzaria, né? Se você quiser empatar, você precisa vender esse aqui. A partir disso, a cada R$1 que você vende, você coloca no bolso como lucro 22 centavos. E se você quiser tirar R$10.000 de prolabore, né, de pagamento para você, você precisa vender R$81.000. Então, talvez por isso que você não está vendo o lucro do seu negócio, né? Por isso que o teu negócio, você vê que trabalha e vê que não consegue lucrar dele. Por quê? Porque talvez ele não chegou nesse ponto aqui ainda, né? Se você, por exemplo, todo mês precisa injetar dinheiro no seu negócio, injetar para ele continuar vivo, ele ainda não chegou nesse valor de faturamento aqui, né? Dos 36.000. E se você trabalha e vê que no final não sobra muito, significa que, primeiro, você não deve ter feito essa conta do quanto você precisa vender
para poder fazer a retirada de quanto você quiser da sua empresa, né? E segundo, que não sei se você tem clareza disso, né? Do que você quer, né? Quanto você quer retirar. A hora que você tiver clareza do quanto você quer retirar, você faz essa conta e vê o quanto você precisa vender. E aí, você vai trabalhar fortemente, incessantemente, para poder fazer esse faturamento, porque aí você vai ver exatamente o lucro que você precisa ter. Tá bom? E se a sua empresa ela estiver preparada para receber esse faturamento, porque uma coisa é você ter equipe, local, estoque, enfim, etc. para vender 36 mil. Outra coisa é você ter tudo isso para vender 81 mil, né? Talvez aqui você precisaria de uma pessoa para ajudar, por exemplo, no administrativo. Mas quando você olha para cá, você vê que uma pessoa não dá conta. A mesma coisa quando você olha para a tua equipe de vendas, tua equipe comercial. Às vezes 2, 3 conseguem vender isso, mas às vezes esses 2, 3 não conseguem vender isso. Então, quando você mexer em uma coisa que é o faturamento, com certeza você vai ter que mexer em muitas outras coisas para a sua empresa conseguir receber esse faturamento. Você quer um exemplo do que está acontecendo atualmente, de que às vezes as empresas receberam um aumento de demanda, mas elas não estavam preparadas para receber esse aumento de demanda? Nós estamos vivendo em um tempo, né, sem precedentes na nossa história e na economia, de uma pandemia, correto? Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, né, mas no dia que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos vivendo isso, né, uma pandemia. E acontece que a maioria dos restaurantes aqui na minha cidade, eu não sei aí, eles não estavam totalmente preparados para receber uma grande quantidade de pedidos no delivery. E o que acontece quando o restaurante não está preparado para isso e ele começa a receber uma chuva de pedidos de entregas pelo delivery? Por ele não estar preparado, o processo dele precisa mudar. E nesse caso de pandemia teve que mudar do dia para a noite. E pode ser que ele não tenha o pessoal adequado para vender, às vezes, vamos catar esse exemplo aqui, né? Ele vendia, vamos supor que ele vendia 36 mil reais no mês só de delivery e agora ele passou a vender 81 mil reais só de delivery. A estrutura que ele tem para 36 é totalmente diferente de uma estrutura para 81 mil. Ela mais que dobra a necessidade, às vezes, aqui mais que dobra o faturamento, né? Pode ser que a necessidade de pessoal também aconteça isso, pode ser que o processo dele, do restaurante ou dessa pizzaria hipotética aqui, que nós estamos usando como exemplo, né? Que o processo dele não está preparado ainda para isso, ele não tem motoboy suficiente, ele não tem uma estrutura de uma produção, de uma linha de produção eficiente, e ele não consegue entregar esse valor de pizza de 81 mil reais. Então, o que eu quero dizer com isso, só para fechar o nosso entendimento, que se você quiser ver o lucro da sua empresa, você precisa olhar para os números da sua empresa com mais carinho, com mais cautela. Outra coisa, se você quiser aumentar o faturamento da sua empresa, você precisa entender que quando se aumenta o faturamento, aumenta outras coisas também, como por exemplo, necessidade de mão de obra, necessidade de um espaço maior e talvez melhor, enfim, e isso mexe em muitas outras variáveis. Mas por hora, o que eu gostaria que você entendesse é que se você não está vendo o lucro da sua empresa, você precisa fazer isso. Que aí você vai ver que talvez o que você está pagando de custo, só o custo, ele fica às vezes inviável. Talvez esses 22 que a gente calculou, ele vai para 10. E meu Deus, com 10% aqui de lucro, né, de margem, vou chamar de margem, tá? Que é o termo correto, 10% de margem, você tem que vender muito para pagar suas despesas fixas. E isso inviabiliza o seu negócio. Então, só para fechar o nosso entendimento e voltar na minha história, quando eu parei para fazer as contas, para fazer exatamente essa conta, naquele meu primeiro negócio que eu tive, que foi a loja de roupa feminina, eu cheguei aqui e aqui em um número de faturamento que simplesmente no local que eu estava, com o caixa que eu tinha disponível para investimento, com o pessoal que eu tinha, era inviável
ficar com o negócio aberto. Então por que eu convidei você que está pensando em fechar o seu negócio para assistir esse vídeo até o final? Porque talvez na hora que você faça essa conta, você vê que não está tão difícil assim chegar no seu ponto de equilíbrio, aonde, né, as despesas e as receitas as suas receitas pagam realmente todas as suas despesas, e talvez não está longe de chegar em um lugar que você vai ter a retirada que você precisa para sobreviver aí, né, para ter a sua vida. Então tá bom, é isso que eu queria falar com você sobre. Se você não consegue ver o lucro da sua empresa, você tem que parar um pouquinho e olhar para esses números, tá? E a gente se encontra num próximo vídeo. Eu espero você e domine o seu negócio. Até lá!